controla a mídia? Onde está a escola nesse contexto? Então, a imagem ela é extremamente sugestiva e não carece de explicação. Mas você pode perceber naturalmente que nós temos uma ilustração apresentando a seguinte informação: há um controlador, ou pelo menos a ideia de um controlador da mídia. E claro, todo mundo sabe que a mídia controla a massa. Está colocado aí nessa exposição, na cor vermelha, o texto que diz: aqui temos alunos, pais, professores e quase toda a população. Analisando essa exposição, a pergunta que se faz é: onde a escola está nesse contexto? Vamos entender escola não somente a instituição que é nomeada como um representante legal do Estado no processo de formação das pessoas, mas aquelas pessoas, seres que compõem a escola, que integram e que formam a escola. Então, nós sabemos que os professores, os educadores, os frequentadores, a própria comunidade acadêmica está, de certa forma, inserida nesse percentual que corresponde à massa, cuja opinião é formada ou dominada pela exposição que transborda pela mídia. E, diferente do que a imagem talvez coloque aqui, como a representação personificada de alguém, de um ser que tenha o controle total e que possivelmente nós escutaremos em muitas situações, em muitas colocações, teorias que beiram ou que fazem alusão ao que nós conhecemos como teoria da conspiração, de acreditar que existe um controle mundial. Então, vejam só, nós precisamos entender que a vida ela não é necessariamente regida apenas por esse desenho que muitos concebem ou compartilham da dualidade ou da dicotomia que prevalece nessa dialética da sociedade. De que, por exemplo, existe um ser supremo ou existe alguém que está no controle de tudo. Eu não quero adentrar especificamente no campo da religião, no qual existem muitas que trazem essa colocação, mas nós não podemos deixar de considerar que muitas concepções que prevalecem e que permanecem na ideia, no coletivo da nossa sociedade, elas nascem ou migraram desse contexto místico-religioso. E aí, muitas vezes, explora-se de uma maneira ingênua ou até errônea ao conceber a ideia de um controle mundial. Nós temos, sim, um elemento que faz o controle dessa grande mídia que, por sua vez, manipulam a massa. Mas esse controle não é exercido por uma bandeira. Não há um país, não existe uma nacionalidade, não existe uma língua. Não é nesse sentido de dizer que o país ou que a comunidade X específica desse ou daquele continente é que está o que detém o controle, porque aí é conceber aquela ideia de uma economia potencial e de caráter dominador sobre a humanidade ou sobre o mundo. Nós sabemos que existem economias que despontam e que, de certa forma, influenciam toda a economia global, como os Estados Unidos, por exemplo, como a manifestação e o surgimento
da China como uma possível e grande potência a ser reconhecida como uma economia global nos próximos anos, se, de certa forma, já não pode ser vista em muitos aspectos como dominadora ou detentora desse poder. Então, desvinculando-se dessa imagem de um ser personificado ou de uma pátria personificada ou de uma etnia específica que detenha esse controle, mas concebendo a ideia de que esse controle de fato existe, onde membros que possivelmente estão em atuação nessas grandes potências, de certa forma, conscientemente e boa parte inconscientemente, atuam e trabalham em prol desse controle, dessa ideia máxima e supra que rege um certo pensamento captado e recebido coletivamente por seres que, no seu processo de atuação dentro das comunidades, etnias, pátrias a qual pertencem, muitas vezes travam diálogos ou disputas acirradas, mas na verdade são compactuadores, são colaboradores dessa ideia supra ou desse pensamento maior e desse controle total. Então, voltando à análise sobre a escola, qual o papel da escola e onde ela está, é que nós promovemos a análise e a discussão para sabermos se de fato nós, como membros da sociedade, estamos contribuindo para que a escola realmente tenha o seu papel e exercício naquilo que lhe diz respeito, naquilo que lhe compete ou as atribuições que lhe são conferidas, ou se a escola já foi engolida ou faz parte e não sabe que faz parte desse grupo que está dominado por essa cadeia de pensamentos e opiniões manifestados e expostos através da mídia. Quando eu coloco isso, eu destaco exatamente as seguintes colocações. Quais são os catedráticos? Quem são os filósofos? Quais são os professores, os mestres, os doutores que estão neste exato momento na sociedade contemporânea exercendo um papel ativista, exercendo um papel crítico, de análise crítica e de uma construção que questiona a atuação dos líderes ou que questiona a atuação dos dominadores e dos detentores desse poder da mídia. Porque quando nós analisamos o papel da escola e dos formadores de opinião dentro dessa responsabilidade no que seria a formação e educação do próprio cidadão, nós percebemos que, pelo fato de muitos professores fazerem parte do rol de dominados pelas ideologias que são oferecidas pela própria grande mídia, torna-se impossível ou inviável que se construa qualquer pensamento crítico, qualquer pensamento de adversidade. Não quero nesse momento e nessa fala despertar a fúria daqueles que se sentem ou que se autodenominam ativistas ou que proclamam em seu discurso uma posição contrária e que, porventura, através dessa colocação, possa se sentir desrespeitados ou não reconhecidos. Não é exatamente nesse ponto e de uma forma tão simplória como quero colocar as coisas. Mais adiante, nas colocações a serem feitas, vamos então refletir sobre o papel da escola, a atuação da escola, e aí sim entenderemos o que realmente eu quero questionar e colocar como elemento de discussão nesta apresentação. Por exemplo, até que ponto a escola é livre e independente do Estado para exercer o seu papel democrático? Até que ponto a escola ela realmente é democrática
a ponto de ter a liberdade na composição e formação de opinião e contribuir para aqueles que estão sob a sua orientação, para que eles possam ser donos e descobridores da própria verdade. Porque quando alguém induz, ensina e proclama a verdade ao outro, essa verdade já merece ser questionada. Porque a verdade, ela não pode ser anunciada por outro. Apenas ela é proclamada na própria existência do ser que crê e exerce a verdade. Quando alguém se intitula, se reveste em uma roupagem, numa personificação de ser aquele que representa ou que diz ser a verdade, ele já se tornou uma mentira. Então, é através dessas provocações que eu quero questionar exatamente qual é o papel da escola no que diz respeito à formação do cidadão. E onde está a escola? Ela está fora dessa manada? Ou ela faz parte e continua iludida achando que não pertence? Essa é a questão. Então, mais à frente, nós veremos exatamente onde encontraremos respostas para então respondermos essas provocações.